Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, meu Deus, a vós elevo minha alma. Senhor, meu Deus, a vós elevo, a vós elevo. A vós elevo minha alma. Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo a todos. De modo particular, quero saudar Padre Wagner, em nome dele, saúdo todos os sacerdotes, mas quero saudar também toda a direção da família Canção Nova, todos os que também aqui estão ou de longe acompanham este momento de vigília, de despedida de Monsenhor Jonas, que Deus chamou a si e partiu do meio de nós. Esse é o momento de manifestar a nossa solidariedade, nossos sentimentos pelo falecimento de Monsenhor Jonas, pessoa muito querida e de grande valor, que deixou um grande legado. É sempre um momento difícil a sua partida, por isso é um momento também de nos unirmos em oração e em presença fraterna em torno dele, mas também em torno dos irmãos que mais de perto conviveram com Monsenhor Jonas e fizeram parte, estão fazendo parte da sua vida. Monsenhor Jonas deixou uma marca forte na igreja nesses últimos tempos, uma metodologia de evangelização para a qual ele se sentiu chamado quando o Papa Paulo VI, São Paulo VI, publicou a exortação apostólica sobre a nova evangelização
Evangelii Nunciandi sobre a evangelização do mundo contemporâneo. E Monsenhor Jonas, ainda sacerdote jovem, pensou como poderia contribuir da melhor forma para a evangelização no mundo contemporâneo, e pensou na evangelização primeiramente contando com a juventude. E por isso um grande trabalho com a juventude, com as forças jovens, despertando, motivando as forças jovens para a vivência da fé e também para o apostolado, a evangelização. Segundo, a evangelização através dos meios de comunicação, hoje nós temos as mídias, que no início não havia, mas que ele também, com a Canção Nova, integrou televisão, rádio, imprensa, as mídias sociais. Por isso, certamente, ele foi um pioneiro na igreja aqui no Brasil, nesse método de evangelização através da comunicação, e trabalhou muito bem. Isso lhe deixa como marca na igreja, e naturalmente a Canção Nova, né, no complexo que hoje constitui a Canção Nova, é herança de toda esta intuição e que vai levá-la adiante na igreja. Nesse sentido, certamente Padre Jonas tem grande mérito na igreja, e isto vai continuar a impactar também a vida da igreja e a evangelização. Quero, por isso mesmo, também nesta missa pedir por todos os que estão envolvidos neste carisma da Canção Nova, para continuarem a fazê-lo agora ainda com mais entusiasmo, sabendo que tem um grande compromisso de levar avante esta obra para o bem da igreja, pois assim é que Monsenhor Jonas pensou esta obra. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos traz luz e conforto para este momento de partida de Monsenhor Jonas, como também seria um momento de partida de um de nossos familiares ou pessoas queridas. A primeira leitura do profeta Daniel, uma palavra de maneira especial me chamou a atenção, me parece estar muito apropriada para este momento, quando o profeta diz que depois de muita tribulação, depois de muito sofrimento, também de muita desistência, infidelidade, os que permaneceram fiéis, os que permaneceram firmes até o fim, eles receberão o prêmio da vida pela sua perseverança. E no final diz: os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Isso poderia ter sido escrito pensando em Monsenhor Jonas. Eu vou ler de novo. Os que tiverem ensinado a muitos os caminhos da virtude, brilharão como estrelas por toda a eternidade. Os que tiverem ensinado o caminho da virtude, o caminho do Evangelho, o caminho que leva a Deus, o caminho de Jesus Cristo, o caminho da vida cristã, o caminho da prática dos mandamentos, o caminho da vivência da igreja, comunidade de fé. Estes brilharão, diz a palavra de Deus, estes brilharão por toda a eternidade. Eu penso em Monsenhor Jonas, nas suas pregações, nos seus retiros, nos seus encontros de formação, nas muitas atividades que ele desempenhou ao longo de toda a sua vida. Foi para isso, para chamar aos caminhos de Deus, para ajudar a se avizinhar, a se aproximar mais de Deus e aprofundar a comunhão com Deus, a rezar bem, a acolher bem a palavra de Deus, a celebrar bem, a viver bem, a viver a virtude, viver a fé, a esperança e a caridade. Pois bem,
que Deus o recompense, que sua vida brilhe, que ele brilhe. Primeiramente, que junto de Deus ele receba o prêmio pela sua vida, pelo seu trabalho. Segundo pensamento, eu quero tomar do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 6, sobre o pão da vida, e que conclui, depois de longa discussão com os interlocutores de Jesus, que estranham quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão da vida. Jesus continua a dizer: quem come deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus já não está mais falando do pão da mesa. Jesus está falando dele próprio como pão para a vida do mundo. E ele diz ainda: vossos pais comeram o maná, o pão maravilhoso, lá no deserto, durante muitos anos viveram comendo este pão, mas morreram. Quem come deste pão, o pão que eu vou dar a vocês, este viverá eternamente. Quem come deste pão viverá eternamente. Este pão é Jesus. Este pão é Jesus, o Filho de Deus, vindo ao mundo para ser alimento, alimento da fé, ser alimento do nosso caminho na peregrinação para a eternidade, na peregrinação rumo à casa do Pai. Jesus, alimento da nossa vida. Padre Jonas, ao longo de toda a sua vida, serviu a Jesus Cristo, para que não só ele fosse alimentado deste pão, mas também para que muitos pudessem partilhar desse pão, muitos pudessem receber deste pão. Estou olhando agora este imenso espaço aqui de evangelização. Quantas e quantas pessoas passaram aqui, ouvindo as pregações de Padre Jonas. Quantas pessoas se alimentaram do Evangelho, se alimentaram depois do pão da vida mediante a Eucaristia que receberam, mediante acolhimento da misericórdia de Deus no sacramento da penitência, motivados pelas suas pregações. Quantos renovaram a sua vida nos caminhos de Deus, graças ao pão da vida partilhado mediante o ministério sacerdotal de Monsenhor Jonas. Que agora Monsenhor Jonas, ele mesmo, viva por toda a eternidade, graças a este pão de que ele se alimentou. Quem come deste pão viverá eternamente. Esta promessa é para nós também. Eu acho que é uma das coisas mais fortes da nossa fé, nós termos esta palavra de Jesus: quem se alimenta de mim, desde agora já se alimenta para a eternidade. Se alimenta para a eternidade. E mesmo passando pela morte, pela qual todos nós passaremos um dia, quem se alimenta deste pão não morrerá eternamente. Jesus diz: eu o ressuscitarei no último dia. Por isso nós também confiamos na misericórdia de Deus. Agora, nosso caríssimo Monsenhor Jonas, falecido para este mundo, para que Deus o acolha e lhe dê em prêmio a vida eterna. As missas pelos falecidos podem sempre parecer um pouco tristes, pesarosas. Talvez a gente pudesse mudar um pouco essa ideia. E ainda mais pensando em Monsenhor Jonas, por que não serem missas de ação de graças? Sim, de sufrágio por ele, mas também missa de ação de graças. Nós agradecemos a Deus por termos conhecido Monsenhor Jonas, por termos recebido dele tanta coisa. Nós agradecemos e louvamos a Deus por toda a palavra, toda a pregação, todo exemplo que ele deixou, toda a atividade que ele deixou como marca, como herança para a igreja. Nós louvamos a Deus pela sabedoria de Monsenhor Jonas, que ao longo de sua vida se manteve sempre dentro da igreja, equilibrado, buscando aquilo que
podia ser para o bem, sim, desta iniciativa que é fruto da vida da igreja. Não para ele, mas fruto para a vida da igreja. Nós louvamos por isso mesmo nesta missa a Deus pela vida de Monsenhor Jonas, e agora com o pão e o vinho que apresentamos a Deus no altar, colocamos também a vida, todo o trabalho, todo empenho, todo esforço de Monsenhor Jonas ao longo de todos os seus 84 anos de existência, de maneira muito especial pelo seu empenho, seu esforço por fazer uma evangelização nova, audaz, uma evangelização que chegasse a tantas pessoas. Que Deus seja louvado por isso, que Deus seja louvado por isso, e que seu exemplo inspire a muitos e continue a despertar em muitos o desejo de fazer outro tanto, para também continuar a fazer o trabalho que ele fez e levar avante o trabalho da evangelização da igreja, confiado por Jesus Cristo a todos nós. Assim seja.